Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de The Mandalorian, o Mandaloriano, que chama The Believer, o Crente. E, mais uma vez, essa série mostra como eles conseguem espremer suco de uma frutinha tão pequenininha, né? O episódio, a estrutura narrativa do episódio é, mais uma vez, uma história de heist, né? Uma história de assalto, né? A gente vai entrar num lugar, a gente vai se infiltrar num lugar, pegar uma coisa que a gente quer, uma informação que a gente quer, e nós sairemos. Essa é a história do episódio. Se eu tiver que explicar, contar a história, é só isso. Mas o quanto de detalhes, o quanto de sentimento, o quanto de história, né, e de tensão eles conseguem colocar numa estruturinha tão simples, é realmente impressionante. Assim, é uma aula de como aproveitar bem coisas muito simples, né? Outras séries aí e outros roteiristas podiam se inspirar por essa série, porque é muito bem produzida, muito bem escrita, assim. Tem um cuidado ímpar, né, essa série. Mas vamos lá, por que eles conseguem tirar tanta essência, né, de tão pouco, né? O episódio ele começa, né, com o Mandaloriano e a trupe dele tendo que entrar nesse lugar para pegar a informação de onde está o Moff Gideon, né, que está de posse do bebê Yoda, né, do Grogu. Então eles têm que fazer isso. Ok, para se infiltrar nesse lugar, que é uma base imperial, né, é uma estação, é uma base imperial, eles precisam da ajuda de um cara que era Império, né, e que já participou de Mandaloriano lá na primeira temporada, quando eles de novo tinham que entrar em uma prisão imperial para resgatar uma pessoa, né? Então esse cara, ele tem os conhecimentos, ele tem todo o know-how de como que o Império funciona. Então ele conhece os protocolos, ele conhece a etiqueta, ele conhece todo esse trato social também ali de como se portar dentro de uma estação imperial, né, dentro de um local regido ali só por pessoas do Império, né? Então eles precisam da ajuda dele. Resgatam lá o cara e vão invadir o local, né? E a partir daí começa, né? O episódio ele coloca, né, a discussão de o que é certo, o que é errado, no que a gente acredita, né? Porque enquanto nós acreditamos em algo, quem está contra nós acredita no oposto, né? E quem que é certo e quem que é errado, né? Esse balanço aí entre certo e errado, branco e preto, 1 e 0, né? Essa dicotomia binária aí, onde as coisas são super opostas, né? E antagônicas, né? É justamente onde esse episódio se apoia, né? É onde está essa balança, né? Onde a balança se apoia, né? O que é certo e errado, né? E até que ponto nós temos que acreditar cegamente em 100% daquilo que o nosso grupinho, o nosso ladinho acredita, né? E o episódio coloca essa discussão e ela se apoia ainda no uso das máscaras, né? Porque esse episódio, o Mandaloriano tem que para entrar, né? O Mando, para entrar nesse local, ele não pode entrar com a armadura dele, ele precisa usar uma armadura de um Stormtrooper, então ele bota uma outra, ele não mostra o rosto ainda, então ele vai lá e bota uma outra máscara e tal. Então também discute sobre como que existem essas máscaras sociais, né? O quanto que nós usamos máscaras em determinados lugares, determinados círculos sociais da nossa vida, né? Quando nós estamos no trabalho, a gente tem uma cara, né? A gente se porta de uma maneira, porque dentro daquele grupo de pessoas, o correto é se portar daquela maneira. Quando a gente está com outro grupo de pessoas, nossos amigos, a gente se porta de uma outra maneira. A gente tem uma nova cara, né? Não que você esteja sendo uma pessoa falsa, mas é a maneira como você se porta com aquele grupo de pessoas. Quando você está com a sua família, você se porta de uma outra maneira, né? Então,
essas máscaras significam isso, né? Essa é a representação da máscara, né? O quanto que nós mudamos de lugar para lugar, né? E através dessa conversa da máscara, o episódio coloca essa conversa de o que que realmente é importante, né? Naquilo que você segue, né? Naquilo que o seu grupo, né? Acredita, né? Aquela crença que você tem, tudo que ela fala é correto, tudo que ela fala é válido de ser seguido, né? Ou existem coisas que você fala, ok, isso aqui não precisa ser levado tão a ferro e fogo, né? E mais ainda, o lado de lá, o seu inimigo, o seu antagonista, né? Não tem nada do que ele fale, nada do que ele acredite que seja válido, né? Não existe nenhum ponto que esse cara que você antagoniza que faça sentido, né? O episódio também discute a respeito disso, né? Tanto que quando eles estão, depois que existe uma perseguição lá e tal, de uns caras que são uns fanáticos, né? Porque eles vão lá e pulam em cima do caminhão para tentar explodir a carga deles e tal. Então é um grupo de fanáticos ali que arrisca a vida deles para explodir essas coisas e tal, para não deixar com que o Império tenha acesso a essa substância que é super volátil e super combustível, né? Então, de novo, coloca esse valor aí da crença, né? Até que ponto você está disposto aí pelo que você acredita, né? E o que você realmente acredita? Mais uma vez é sobre isso que o episódio está falando, né? E o episódio subverte nossa expectativa quando justamente quem salva o Mando e esse outro personagem que está com ele são os Stormtroopers, é o Império que vai lá e tá esperando aquela carga que eles estão lá transportando para se infiltrar, né, na base. Então, de novo, o episódio coloca olha, o outro lado também te salvou, né? O outro lado também teria coisas boas, né? E existem pessoas do outro lado, não é só uma máscara, não é só aquela cara, né? E Star Wars fala muito sobre máscara, né? O Mandaloriano tem a máscara, o Vader tem a máscara, os Stormtroopers têm a máscara, né? Então é uma franquia, uma saga, né? Que usa muito máscaras, né? Para representar coisas, né? Representar ideias, representar sentimentos, né? É um símbolo, né? É um signo, né? E, enfim, eles se infiltram lá e aí novamente existe essa discussão quando eles encontram com o oficial superior lá sobre o que eles tiveram uma batalha lá e tal, mas e as pessoas que morreram, né? Essa vitória que o Império teve em cima dessas pessoas custou 10 mil vidas, sei lá. E para essas pessoas, foi válida essa vitória, né? Essa vitória valeu, né? Enfim, o episódio tem aí uma surpresa para nós, né? Que para conseguir essas informações, né, ele precisa acessar um computador lá, um terminal do computador, e o terminal precisa escanear o rosto ali da pessoa, né? E o Mandaloriano finalmente tem que tirar a máscara, né? Então ele tá de cantinho assim, meio que ninguém está vendo o rosto dele. Então ele tira a máscara e usa ali para o computador poder escanear, né? Como o computador não é um ser vivo, como foi estabelecido lá na primeira temporada, quando ele tira a máscara pela primeira vez, que nós o vemos sem máscara pela primeira vez, né? Ele tava com um droid que não é um ser vivo. Então até aí com o computador, ok, né? Mas o episódio vai forçando em cima dessa tensão ali de retirar a máscara, até que ponto que pode ser retirada a máscara, onde que ele pode mostrar quem ele realmente é, né, o eu verdadeiro dele ali, e não esse eu lírico que é o Mandaloriano com a máscara e tal, aquele cara marrentão, né? Então o que realmente importa ali até onde que ele tá disposto aí pelo que ele realmente acredita, e mais importante, o que ele realmente acredita, que isso é um episódio que mostra um estudo que o Mando tá fazendo dele mesmo, né? O que ele acredita, né? Até onde que vai a lealdade dele com a máscara, né? Com o credo, enfim. E, obviamente, dá tudo errado, ele acaba sendo pego ali sem a máscara e tal. Você fala, putz, agora ferrou tudo, né? E no final tem um tiroteio, fuga e tal, aquela coisa toda.
E aí o cara vira pro Mando e fala, olha, eu nunca vi seu rosto. Ele vira assim e entrega, vira o rosto dele, né, e entrega o capacete, a máscara lá pra ele, né, pro Mando e fala, olha, eu nunca vi seu rosto e tal. Então, tipo, cara, segue tua vida, seu segredo tá salvo comigo, eu vi seu rosto, mas, tipo, não importa, né, tipo, talvez seja besteira isso, né, e o que mostra, o que fala sobre o que realmente importa pro Mando é usar a máscara? Não, o que realmente importa pra ele agora, durante a vida inteira dele, o que importava pra ele era o credo, era o grupo dos Mandalorianos, era seguir aquela cultura. Agora a vida dele é outra, agora ele tem uma nova preocupação, então talvez aqueles valores que foram tão importantes pra ele no passado, que foram tão... estrutura de base para a vida inteira dele, talvez aqueles valores ainda sejam válidos, mas não todos. Talvez recuperar o bebê Yoda, que é o filho dele, ele é o filho dele, ele já adotou o menino, ele tem essa relação de pai com ele. Isso é muito mais importante do que ele tirar ou não a máscara, do que as pessoas verem ou não o rosto dele. Então, até onde você está disposto a ir, né? E como o final do episódio, né, a última cena do episódio mostra que o Mandaloriano agora não só ele sabe onde está o Moff Gideon, como ele manda uma mensagem para ele, tipo, eu tô indo aí te pegar, né? E ele repete a frase que o próprio Moff Gideon falou para ele, né? Então tem esse espelhamento aí, né? Olha, a mesma coisa que você falou pra mim é válida no outro sentido do vetor, né? O que você tá de posse, né? No caso, o Grogu, né? Aquilo que você tá de posse é mais importante pra mim do que você jamais possa imaginar, né? Pro Moff Gideon, o bebê Yoda, né? O Grogu é super importante porque ele precisa fazer os experimentos dele lá. Pro Mandaloriano, esse mesmo serzinho é muito mais importante do que o Moff Gideon pode imaginar, porque é o filho dele. E lançou o desafio, né? A luva tá lançada agora. Eu tô indo atrás de você, eu tô indo recuperar o meu filho, eu tô indo pegar o Grogu de volta. E uou, que finalzaço de episódio, e o trampolim ali pro último episódio da temporada, que é o próximo, né? O 8º episódio. E nossa, que episódio emocionante, assim, mais uma vez a série consegue se superar, né, a cada episódio, ela consegue, porque é uma série muito esperta, né, ela vai colocando coisas, colocando pequenos tijolinhos para construir essa grande história, né, então eles não tem nenhum episódio que as coisas são simplesmente lançadas ao vento e esquecidas, né, e nunca mais voltam. Não, tudo que apareceu na tela volta no final, mostrando essa construção toda, essa base toda que nos foi mostrada para revelar finalmente a obra toda, né? Então é um episódio muito, muito, muito bom, que se apoia em cima já de quase 2 temporadas inteiras da série, né? E esse momento aí de confronto final já está apontado aí para culminar na semana que vem, no episódio que vem, né? No 8º episódio. Então assim, muito, muito esperto, muito bem construído, muito, muito bem cuidada essa série. Newton do futuro aqui, porque o Newton do passado estava muito empolgado e esqueceu de falar uma coisa. Apesar do episódio colocar esse tema de, olha, o outro lado também tem coisas que talvez não sejam erradas, talvez não sejam certas, né? Existe esse pedaço aí no meio entre eu e meu antagonista, né? Que são áreas de cinza, né? Às vezes as coisas não são tão certas e erradas, é difícil de colocar, né? O que é certo, o que é errado, o que é mais ou menos, o que é aceitável, o que não é aceitável, né? Existe essa área nebulosa aí, né? O episódio também coloca que, apesar de existir esse pedaço difícil de identificar o que é certo e o que é errado, ainda existem coisas que são inerentemente erradas, né? São sempre erradas, né? Tanto que no final das contas eles vão lá e explodem tudo, né? Olha, tudo isso aqui, essa
indústria da guerra, né? Isso aqui está sempre errado, né? Então isso aqui que a gente tem que destruir. E ironicamente o episódio ainda vai lá e resolve isso explodindo tudo, né? E causando mortes também. Então ainda tem essa outra camada, tipo, como que a gente combate essa indústria da guerra, né? Se às vezes não for na bala também. Então tem mais essa interpretação aí do episódio. O episódio tem muitas camadas de interpretação para tão pouquinho tempo, né? Muito, muito bacana. Enfim, de volta à nossa programação normal. Enfim, episódio de primeiríssima categoria, em cima de uma estrutura tão simples, tão básica, né? Que já foi feita aí pelo cinema milhares de vezes e já foi feita até por Mandalorian, né? Até Mandaloriano já usou essa estrutura de heist, né? De entrar, pegar uma coisa e sair, né? Nessa temporada mesmo. Então nem é uma novidade para Mandaloriano, mas como eles conseguem fazer coisas diferentes com exatamente a mesma estrutura, a mesma historinha, né? Que eles estão contando. Como eles conseguem extrair tanto suco de uma frutinha tão pequena. Mega episódio. Quero avançar para a semana que vem para conseguir assistir o próximo episódio. Muito, muito, muito bom. É isso, de minha parte foi isso, então Tico, agora é com você. Olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar sobre o incrível e maravilhoso episódio 7 de Mandalorian. Nossa, que episódio legal e episódio denso, do jeito que eu gosto. Com muita história, com muita coisas acontecendo, com muitas camadas por trás de camadas, por trás de camadas. É um episódio denso que enriquece muito a história de cada um dos personagens. E cheio de referências. O episódio em si cheio de referências com outros filmes Star Wars e não Star Wars também, né? Nesse episódio, com muitas referências, mas uma referência me pareceu muito evidente, que é Tarantino. Apesar de não ser um episódio sanguinolento, por assim dizer, né? É um episódio, me pareceu um episódio muito Tarantino, adequado ao produto que é Star Wars, que é um produto Disney, né? Que o mais parecido com o sangue que existe são faíscas, né? A la Power Ranger, né? Por assim dizer. Mas já vamos falar, antes de chegarmos exatamente na cena onde a gente fala sobre aonde está Tarantino nesse episódio de Mandalorian, né? Vamos do início mesmo, né? Lá para a primeira cena, né? Onde a gente vai pegar o prisioneiro, né? Num planeta prisão, meio planeta lixão, né? Planeta lixão prisão, né? Onde as pessoas vão lá, ficam lá para trabalhos forçados, trabalhar com reciclagem, esse tipo de coisa, né? Essa primeira cena me fez, não sei se obviamente a intenção foi essa, mas me veio à mente imediatamente, quando eu vi a cena, me veio imediatamente Os Miseráveis, a primeira cena também dos Miseráveis, quando o Jean Valjean está lá no estaleiro, né, puxando as cordas para trazer o navio para o estaleiro, ele com vários outros prisioneiros, né, com aquela música lá, Look Down, tananana, aquela me fez referência muito a essa cena, né. E também o robozinho me fez lembrar muito o Javert, né? Também dos Miseráveis, né? Eu achei isso muito legal, muito interessante, essa referência, né? Não sei se teve esse o objetivo, né? Se o diretor teve essa intenção, mas eu fiz essa conexão imediata, assim. Eu vi a cena, lembrei
dos Miseráveis, também a primeira cena dos Miseráveis. Essa primeira cena também me fez referência a outros dois filmes, né? Um menos, outro mais, né? Me fez referência ao Soldado do Futuro, onde também mais da metade do filme, acho que 2/3 do filme praticamente é no planeta lixão também, onde tem sobreviventes ali que sobrevivem dos restos do lixo, etc, né? Achei muito interessante toda a ambientação é muito parecida a ambientação dessa cena inicial do Mandalorian com esse filme, né? O Soldado do Futuro. Também me fez um pouquinho de referência também ao Alien 3, porque também acontece num planeta lixão, num planeta prisão lixão, por assim dizer, né? Obviamente é um planeta prisão, mas também tem muito de lixão, por assim dizer, nesse planeta, né? E é isso, assim, do que a gente pode falar sobre essa cena inicial, que eu achei muito legal, muito interessante. E também é interessante e legal a primeira reação que as pessoas têm, né? Quando elas veem o Mandaloriano, né? Elas veem, opa, vão me ferrar de novo, né? Muito interessante, muito legal. Até ele fala, né, olhando pro outro Mandaloriano, né? Putz, nossa, ainda bem, eu pensava que era outra pessoa, né? Daí aparece ele logo em seguida, é muito, muito legal. Bom, em seguida, né, eles vão lá pra... Só um anexozinho, tá? Uma coisa rapidinha. Eu acho muito legal ver a Chun-Li nesse episódio. Eu adoro ela também. Bom, voltando ao episódio em si, né? Logo em seguida eles vão lá pra nave do Mandaloriano e vão seguir viagem, né? E ok, beleza, eles vão pra uma base de mineração, por assim dizer, né? Uma refinaria, né? Ficam lá discutindo tal, como é que eles vão pegar o transporte, né? E o transporte também é muito legal, muito interessante, que também me fez referências a outro filme, né? O transporte pra mim foi uma referência diretíssima a um carro de combate dos clones, né? Nas Guerras Clônicas do episódio do terceiro filme, né? Do Vingança do Sith, no planeta o nome do planeta, que é Kashyyyk, não lembro agora, dos Chewbacca. Dos Chewbacca não, dos Wookiee, né? Mas o planeta do Chewbacca, né? Lá tem um transporte um carro de combate muito legal, muito interessante, que me fez referência direta ao transporte deste episódio, né? Muito interessante esse transporte, um transporte meio lagarta, né? Lagarta não fazendo referência às rodas, mas ao transporte em si. Ele é um transporte meio flexível, né? Parece uma lagarta mesmo, né? E é isso. Assim, uma cena também, uma questão de fotografia que eu achei muito interessante, que o transporte, eles filmam o transporte meio que da metade da roda para cima, né? E essa é uma referência muito interessante, muito legal, porque também faz a gente se lembrar do transporte também de mineração do Avatar, não é? Eu achei muito legal essa referência também, né? E é isso sobre esse transporte, né? E uma coisa, putz, aí que tá, esse episódio é muito legal por causa disso, porque cada cena, cada coisa, de cena em cena, tem alguma coisa muito legal acontecendo, tem alguma coisa muito interessante para se observar, para se prestar atenção. Por exemplo, logo antes deles entrarem no transporte, né, eles vão pegar o Mandaloriano, ele coloca a roupa de um trooper lá, né, para se disfarçar, para poder entrar lá também, mas também é uma forma de poder usar máscara para não mostrar o seu rosto, né? Eu achei muito, muito legal.
E não só isso, mas como ele tem a ideia, né? Como como a série mostra ele tendo essa ideia, né? Ele observando mais de perto, vendo que os motoristas do transporte tudo mais estão de máscara e tudo mais. Daí ele já, beleza, então eu posso pegar a roupa deles e tudo bem não mostrar o meu rosto, né? E antes dele, é muito interessante essa cena onde mostra o Mandaloriano com a roupa, né, do Stormtrooper e com a roupa dele na mochila, né, daí falando pra você pode tomar conta pra mim, esse tipo de coisa. Eu achei uma cena muito legal, muito interessante. E a conversa entre o Mandaloriano e o prisioneiro, né, esse prisioneiro eu achei muito legal, principalmente nesse episódio, achei incrível. Principalmente pros diálogos muito bons desse episódio. E agora sim a gente vai para referência, uma referência do Tarantino, né? Que é justamente a ida, a viagem, né, do Mandaloriano com o prisioneiro para a refinaria, que eles vão de carro, né, vão dirigindo e tudo mais, vão conversando o tempo todo. Me deu a referência, né, me chamou diretamente na hora ao Cães de Aluguel do Tarantino, né, aquela roubo a banco e tudo mais, mas principalmente as conversas, diálogos que os bandidos, né, eles têm no restaurante, têm durante a viagem, durante o filme e tudo mais, falando sobre coisas quaisquer, falando sobre política, falando sobre você acredita em determinado tipo de coisa porque você viveu em determinado lugar, as pessoas que vivem em outro acreditam em outras coisas, né? Tem esse tipo de diálogo durante a viagem que é um diálogo muito legal, muito interessante. Também nessa viagem tem uma coisa que eu achei muito legal de fotografia, né, nessa cena onde eles são abordados, saqueadores, né? Saqueadores não, sabotadores, né? Porque na verdade eles queriam destruir no transporte, né? Só antes deles destruírem o transporte, mais uma vez também falando sobre política, esse tipo de coisa, tem um pequeno vilarejo, né? Eles passam pelo vilarejo, daí o prisioneiro fala, o pessoal aqui não importa se é império, se é república, se é o que for, né? Para eles é só mais um intruso aqui falando como é que eles têm que viver, esse tipo de coisa, né? Eu achei muito legal, muito interessante essa discussão no episódio, né? Voltando a cena da abordagem, né, dos bandidos, né? É muito legal o Mandaloriano saindo da janela, né, atirando nos caras. Daí faz aquela cena com aquele plano sequência, né, dele saindo da janela, entrando na cabine de novo, falando alguma coisa, indo para a escada, saindo para a escada e ele atirando de novo pelo telhado do transporte, né? Essa cena, esse plano de sequência, transporte, essa parte de fotografia eu achei muito legal, muito interessante. Foi uma sacada muito boa que, é uma coisa que torna esse episódio muito bom, né? Esse tipo de cuidado. E tá aí uma coisa que podemos resumir esse episódio em uma palavra. Eu escolheria a palavra detalhe, porque realmente cada cena, cada coisa é um cuidado e um detalhe muito grande, assim, e eficiente. O diretor tem uma ideia, uma sensação que ele quer transmitir, alguma coisa assim, e a cena transmite com muita eficiência aquilo que ele quer passar, né? É muito bom. Mais uma vez, lá naquela cena de luta, eles
o Mandaloriano sai, vai bater em todo mundo e assim por diante. A cena de luta é muito legal, né? E mais uma vez, detalhe, cuidado. O Mandaloriano já está acostumado com um tipo de luta em que ele sabe que ele tá com uma super armadura que, pô, barra sabre de luz, né? Então ele já vai com os braços, etc., né? Barrar os golpes dos outros, né? Mas dessa vez ele se machuca bastante, né? Porque ele não tá com a armadura que ele tava antes, né? E é muito legal ele se machucar, por assim dizer. Eles terem esse cuidado de mostrar que ele não está com a mesma armadura, né? Que ele se machuca agora, né? Que a armadura quebra quando batem nele, né? E é isso, é muito legal. Mais uma vez, vamos voltar um pouquinho, que é uma coisa que eu lembrei do diálogo entre o prisioneiro e eles, né? Falando justamente, pô, mas como é que funciona essa regra pra vocês, né? Pô, eu acho que esse negócio de regra do capacete não sei se vale tanto, né? Questionando que na hora do desespero nossas regras valem até a hora do desespero, na hora do desespero a gente deixa essas regras pra lá, né? Fica com isso pega essa informação, fica com essa informação aí de cantinho, guarda na caixinha, que vamos falar sobre isso daqui depois. Bom, eles chegando cada vez mais bandidos para tentar explodir o caminhãozinho deles. Daí eles chegam na refinaria. Daí a cavalaria chega, 2 naves atacam os outros e ajudam eles, né? E é uma cena muito legal, porque na hora a gente pensa, putz, legal, a cavalaria chegou, né? Mas que é a cavalaria? É o Império. É muito legal, muito efetivo como você fica feliz nessa cena, né? Pela chegada do Império, né? É uma cena muito interessante isso. É muito legal. Daí assim, eles chegam e tudo mais, daí tem um esquadrão que chega e barra os outros caras e tudo mais. Daí eles vão passando pela ponte, os soldados batendo continência para eles e tudo mais. É uma cena muito legal, muito interessante, né? Eles chegando lá na garagem, daí todo mundo cumprimentando eles e tudo mais. Você fica muito feliz e empolgado com eles também, né? Com todo mundo. É uma cena muito interessante porque você se sente em casa. Da mesma forma que a gente se sente em casa naqueles quartéis generais da resistência na floresta, etc., né? É uma ambientação onde você se sente em casa, né? Quando eles chegam na garagem, você também tem um pouco essa ambientação, né? De cheguei em casa, olha lá o pessoal normal como eu, soldados como eu, né? É gente como a gente, né? E é muito interessante ver isso, né? Como nessa cena, ver os troopers, gente como a gente. É muito interessante, muito legal. Mais adiante eles têm que pegar a informação, né? Onde está o general com o bebê Yoda, né? Eles vão pegar a informação lá no refeitório e lá tem um computadorzinho, né? Mas parece aqueles, acho que é jukebox, alguma coisa assim, aquelas máquinas de pedir música, né? Ficar no finalzinho do restaurante, né? Do refeitório. Mas não, era um computador normal. Só que uma das pessoas que estão lá dentro é um oficial do prisioneiro, né? Daí beleza. Daí o Mandaloriano pega, vamos lá pra pegar o negócio. Só que o cara fala, putz, mas pra pegar tem que escanear o seu rosto, né? Não tem jeito. Daí o Mandaloriano vai lá, mostra, traz só a máscara, não dá certo, daí, beleza. Então ok. Daí vai aquela referência que a gente tem logo no começo, volta para aquela conversa que eles tiveram lá no transporte. Pô, na hora do desespero, não sei se as regras valem tanto assim, não é? E é exatamente isso que acontece lá no refeitório. Na hora do desespero, bom, acho que eu vou ter que esquecer essa regra, né? Ele tira a máscara no meio do refeitório, todo mundo olhando e tudo mais, você escaneia,
Bom, daí ele pega lá as informações e tudo mais, daí aparece uma outra pessoa. Aparece justamente aquele oficial. Eles têm uma certa conversa e tudo mais, eles tentam fugir, mas não dá certo. Daí o oficial chama eles pra beber. O que será que acontece? Daí vai lá pra segunda referência ao Tarantino, né? Que mais uma vez, eu acredito que o diretor quis ter essa referência, principalmente nessa cena, que tá fazendo muita referência, né, ao Bastardos Inglórios, na cena daquele restaurante, bar, taverna, né, da Alemanha, onde um dos caras que estava de nazista, né, um dos espiões de nazista, ele pede 3 cervejas, né? Fazendo referência ao negócio. Nas conversas, eles têm uma conversa muito interessante, densa também, de política e tudo mais. Muito legal, muito interessante, e que diálogo incrível, né, dessa cena. E igualzinho ao Bastardos Inglórios, o prisioneiro lá puxa a arma e atira no outro, né? Daí, obviamente, tem tiroteio lá todo mundo, pelo refeitório, todo mundo lá no refeitório morre, tudo mais, eles fogem e dá certo a fuga e assim por diante. Essa parte aí não importa muito. Um detalhezinho muito interessante, ele fala: me empresta a espingarda fotônica. Ele mira lá e explode o negócio, né? Depois ele explica lá: eu só tava tirando um negócio do peito, né? Muito legal, muito interessante todas essas coisas, esses detalhes, mais uma vez. Que episódio legal, que episódio incrível, esse episódio cheio de detalhes, fotografia incrível, diálogos maravilhosos. Que nota dar para esse episódio tão bom assim, né? Realmente o Newton tem razão, a gente tá começando a ter muitos problemas, né, com a escala das notas. Eu vou dar, por enquanto, eu vou dar um 4 para esse episódio. Eu gostei muito. Bom, pessoal, então acho que já falei demais. Então, até a próxima e a gente se vê no futuro. Então é isso aí. Eu vi que o Tico tá empolgado também, porque o episódio foi muito bom. É isso, deixa eu ver aqui. Eu vou manter minhas 4 estrelas. Eu não quero ser. Olha, eu até subiria mais a minha nota, mas eu não quero subir minha nota porque eu sei que semana que vem vai ter uma explosãozona aí no último episódio. Então eu quero manter aí manter minhas 4 estrelas para esse episódio, para guardar uma possível nota mais alta aí na semana que vem. Muito, muito bom. Empolgadíssimo pelo último episódio e, enfim, é isso aí. Obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.